essa é a terceira aliança. Essa é a aliança final que Deus fez conosco. Qual é o símbolo desta aliança? Primeiro, foi o arco-íris. Segundo, as tábuas da lei. E esta aliança, qual é o símbolo? A Eucaristia, né, gente? A Eucaristia é para nós a nova e eterna aliança feita por Jesus Cristo na ceia. Seu símbolo é a Eucaristia. Lembra da missa quando o padre fala? Da nova e eterna aliança. Essa aliança é final. Não vai mais ter outra aliança, porque é o sacrifício do Filho de Deus, que se entregou para nos unir a Deus definitivamente. Então, é uma aliança final. Somos este povo desta aliança. Não somos o povo de Noé, não somos o povo de Moisés. Nosso Moisés é Jesus. Somos o povo de Jesus. Se entregando na cruz, ele refez a aliança. E agora, como é que eu faço para fazer parte dessa aliança? Como é que eu faço para estar nesta aliança? A morte de Jesus na cruz não esgota a sua doação. O ministério pascal permanecerá atual até o fim dos tempos, através dos sacramentos. Do coração de Jesus transpassado por uma lança, correu sangue e água, surgindo do sangue a Eucaristia, e da água o batismo. Da Páscoa de Cristo nasce o batismo. Jesus, sacramento do Pai para o mundo. Cria a igreja, sacramento de Jesus. Então, daí nasce a Eucaristia. Daí nasce a nova aliança. Nós somos esse povo da nova aliança. Jesus se batizou também. Por que Jesus se batizou? Ele foi lá, se batizou, né? João Batista fez o seu batismo. Jesus, na Bíblia diz assim: aconteceu naqueles dias que Jesus veio a Nazaré, da Galileia, foi ser batizado por João no Rio Jordão. Logo, ao subir da água, ele viu os céus rasgando e o Espírito, como uma pomba, descer até ele. E uma voz veio dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ou ponho toda a minha afeição, depende da tradução da sua Bíblia, né? Antes de Jesus, já havia lá no Egito, na Babilônia, banhos sagrados com a finalidade de purificar a pessoa mergulhada na água. João Batista realizava esta mesma prática, mas seu objetivo era a conversão para o perdão dos pecados. Jesus se faz batizar por João no Jordão, não porque precisa de conversão ou purificação, mas para mostrar que, a partir dali, estava sendo inaugurado um novo batismo, o da graça, uma nova religião, a do Espírito, e ainda para que Deus pudesse manifestar publicamente aos homens o seu Filho amado. Então Jesus passou pelo batismo de João para torná-lo eficaz. O batismo de João era um batismo de penitência, né? De conversão, onde as pessoas se arrependiam e iam lá para que João as batizasse. Jesus foi lá, ele não precisava se arrepender e nem se converter, pois ele é Deus. Ele foi para tornar eficaz, né? Passou pelo batismo para que o batismo se torne eficaz, um batismo que realmente liberte as pessoas do pecado, não de penitência, mas realmente de redenção e perdão. O batismo é um gesto litúrgico realizado com a água, contém na sua realidade simbólica dois momentos: a imersão, a adesão a Jesus, a missão, e a emersão da vida nova em Jesus. Então quer dizer, você mergulha no batismo, a criança vai mergulhar no batismo e vai de volta, né? Ter uma adesão à missão e uma vida nova trazida pelo batismo, pelo gesto do batismo, pelo sacramento do batismo. Nós nascemos, né? Mais uma vez a foto do neném aí que acabou de nascer, né? Então nós nascemos, nosso primeiro nascimento, né? Nascemos para o mundo, né? A gente nasce para o mundo. Então a gente nasceu lá no hospital, né? A gente estava lá, o médico tirou a gente do ventre da mãe, né? O bebê nasceu, que lindo, toda aquela coisa, toda aquela emoção, né? Quando nasce o filho, emocionados pelo nascimento do filho, aquela coisa toda, todo mundo quer ver o nenê. Nascemos para o mundo, temos a nossa data de nascimento, cada um tem a sua data, cada um nasceu para o mundo. Mas nós somos neste momento, né, que nascemos, somos criaturas ou filhos de Deus. Neste momento do nosso nascimento, nós somos criaturas, porque a gente ainda não nasceu
para Deus, nós nascemos para o mundo, primeiramente. Então nós somos, a gente pode ver algumas criaturas, né? Cachorrinho, aí nós temos aí uma onça bem bonita, todas são criaturas de Deus, né? Mas nós temos um diferencial dele, nós temos um segundo nascimento, que nos foi proporcionado por Jesus, pela sua morte na cruz, pela sua entrega, nos proporciona um novo nascimento. Esse nascimento chama-se nascer de novo. Jesus dizia assim: nascer da água e do Espírito. Assim dizia Jesus. Então, vos é necessário a vós nascer de novo, dizia Jesus. Muitos não compreendiam, muitos não entendiam o que Jesus queria dizer. Aí ele dizia nascer da água e do Espírito. Mas o que Jesus está falando? Do que ele está dizendo? Muitos até chegaram a dizer para ele: então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer outra vez, né? Não entendiam o que Jesus estava colocando, dizendo: no batismo nós nascemos para Deus. No batismo, quando fomos batizados, e acredito que todos aqui sejam batizados, nós nascemos para Deus. É um segundo nascimento. Nascimento para Deus. Nesse nascimento, nesse batismo, nós somos adotados por Deus. O filho legítimo de Deus é Jesus. Deus tem um filho único, se chama Jesus. Nós somos os seus filhos no batismo, adotados por Ele. Ele nos acolhe, Ele nos adota. O batismo nos faz filhos de Deus. Todos nós aqui somos batizados, acredito. Então todos nós somos filhos de Deus. E quando batizarmos as crianças, às quais vocês serão pais ou padrinhos, estarão tornando estas crianças filhos de Deus, adotados, a adoção de filho de Deus. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e aos que creem no seu amor. Deus nos deu, assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro por Cristo. Qual é a herança de Deus? Vocês sabem qual que é a herança de Deus? Qual é a herança que Jesus nos deixou? Alguém sabe? Vida eterna, salvação. A herança de Jesus é a salvação. Será que nós reivindicamos esta herança? Eu não sei qual é a sua idade, mas será que você já reivindicou essa herança? Será que você já quis esta herança? Se fosse uma herança em dinheiro, a gente já estava atrás, né? A gente estava lá já com advogado e tal, eu tenho direito, porque eu sou um filho de Deus, está aqui o meu certidão de batismo, eu comprovo que eu sou um filho de Deus, tenho direito a uma parte aí desse dinheiro. Mas e esta herança nos deixada por Jesus? Que é muito mais importante do que dinheiro, que é muito mais importante do que bens materiais, que nos leva à vida eterna, que nos proporciona uma vida sem fim. Será que a gente já reivindicou? Deus nos dá filhos. Deus poderia fazer as crianças nascerem de um pé de árvore, né? Eu tenho um pé de bebê lá em casa. Aí nasce lá o bebê, cai da árvore, você pega e cria. Brotar do chão. Ele é Deus. Deus poderia fazer a gente aparecer pronto aqui, né? Grande já. De repente você aparece aqui com 15 anos de idade, 16, 20, sei lá. Ele é Deus. Ele podia criar o homem de qualquer lugar. A gente podia nascer de dentro de uma melancia, por exemplo. A melancia nasceu, você rachava ela, estava lá a criança. Mas Deus não quis assim. Ele quis que nós participássemos da criação, né? Ele quis que a gente participasse. Ele falou: vou dar ao homem a graça de participar da geração dos meus filhos, dos seres humanos. Então Ele nos dá filhos. Por isso a gente gera filhos. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. O primeiro pensamento de Deus é que os filhos seriam a recompensa, os filhos seriam a graça, né? O primeiro pensamento de Deus é esse. Essa é a ordem que Deus deixou as coisas, né? Os filhos são a graça, a bênção para o casamento, a bênção para o casal. O casal abençoado tem muitos filhos. Hoje, claro que não, né? Na sociedade que nós vivemos, filhos são um descuido, um acaso, né? Uma noite de bebedeira, né? Um deslize, um preservativo de má qualidade, né? Assim são gerados muitos filhos hoje. Não todos, mas a grande maioria. Ele nos dá filhos em branco. Ele nos dá filhos pequenos. Ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequeno, né?
Ele nos dá filhos indefesos, que precisam aprender tudo. Deus nos dá filhos pequenos, né, no colo da mãe, dependentes de tudo. Se você largar um bebê e ninguém cuidar dele, ele perece, ele vem a morrer. Ele não sabe comer, ele não sabe buscar comida, ele não sabe se alimentar sozinho, ele não sabe se trocar sozinho, ele não sabe se vestir sozinho, ele não sabe se lavar sozinho, ele não sabe nada. Nada. Tudo o que os nossos filhos vão aprender, como falar, né? Como a caminhar. Você que já teve filho pequeno sabe disso. Quem que ensinou seu filho a caminhar? Quem que ensinou seus filhos a falar? Os principais, né? Às vezes a gente tem um ou outro que ajuda, né? Ensina um palavrão para os nossos filhos, mas geralmente as principais palavras eles aprendem com quem nos ensina tudo isso? Falar, caminhar. Quem é que ensina a gente? O pai e a mãe, claro. Hoje muito mais a mãe, né? Por isso 99% das crianças falam mamãe primeiro, para depois falar papai, né? Geralmente o primeiro nome que eles conseguem falar é mamãe, por causa do convívio. A mamãe sempre está cuidando, sempre está em cima, né? Sempre está falando com ele. Então Deus nos deu os filhos em branco, totalmente em branco, totalmente em branco. Eles não sabem nada, eles só sabem sentir fome e chorar. Os filhos são assim que Deus nos dá, e estão aqui para serem guiados. Nós temos a responsabilidade de ensinar esses filhos. Mas no batismo, né, eles entram num outro caminho, no caminho da fé. No batismo, os nossos filhos se tornam filhos de Deus. E nós temos a responsabilidade de criá-los. Nós temos a responsabilidade de ensiná-los. E o caminho da fé, quem é que vai ensinar? Pais e padrinhos. Você que é padrinho, que está assumindo essa bronca, você que está assumindo essa responsabilidade, às vezes a gente acha que padrinho é só para dar presente no dia do aniversário, ou simplesmente para fazer o papel de padrinho ali na hora do batismo, depois nunca mais eu apareço na vida do meu afilhado, nem sei se está vivo ou está morto. Na verdade, é essa responsabilidade que você está assumindo no batismo do seu filho, do seu afilhado. A responsabilidade de ensiná-lo a caminhar na fé. Essa responsabilidade é sua. Muita gente vem fazer o curso de batismo porque a igreja exige o curso de batismo, então eu tenho que fazer, né? Para cumprir tabela, para cumprir uma obrigação, né? Se eu pudesse ser padrinho sem fazer o curso, eu seria, porque eu não preciso estar aqui, não preciso vir na igreja, né? Não preciso estar participando de nada, é só vir no dia do batizado, tirar foto, sair bonito na foto. A gente faz uma verdadeira encenação. Hoje, uma vez eu escutei um padre falar uma coisa que eu gravei, nunca mais eu esqueci. Nós roubamos os sacramentos da igreja. É verdade. A gente vem na igreja no batizado, né, como padrinho ou como pai, e depois a gente não volta mais. A gente rouba os sacramentos da igreja, né? Devem indicar o caminho. Quem deve indicar o caminho? Pais e padrinhos. Mas existem dois caminhos. Não tem três, tá, gente? Mesmo, mas tem o purgatório. Tem, mas o purgatório, quem está lá vai para o céu. Então ele está no caminho da vida. Na vida existem dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Dois caminhos, não tem três, não tem quatro, não tem quebrada, não tem corte, não tem atalho, não. Existem dois caminhos na vida. Ponha isso na sua cabeça e no seu coração. Dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. Dois caminhos nós seguimos e nós já estamos neles, ok? Como diria Bolsonaro, tá ok? Nós já estamos nele. Ou você está no caminho da vida, ou nós todos estamos no caminho da morte. Quem vai dizer o caminho que nós estamos trilhando é quem? A nossa vida. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu rezo não, tá, gente? Muita gente que reza vai para o inferno, tá? É aquilo que eu vivo, tá? À frente, dois caminhos. Um caminho leva à salvação, o outro caminho leva à perdição. E o interessante, gente, que é o caminho que você seguir, é o caminho que esta criança vai seguir.
O caminho que eu andar, que eu escolher, é o caminho que ela vai escolher. A fruta não cai longe do pé. Pé de maçã dá maçã, pé de uva dá uva, pé de melancia dá melancia, né? Pé de mamão dá mamão. Eu nunca vi um pé de mamão dar abacaxi. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. Agora, eu apresento aos meus filhos e afilhados as minhas escolhas. Mas será que as minhas escolhas são as melhores? Será que as minhas escolhas são certas? Será que eu estou escolhendo o caminho certo, andando no caminho certo? São suas escolhas, isso é para cada um de nós. Estão na direção de Deus? Eu estou caminhando para Deus? Eu estou andando na direção da salvação? Eu estou levando os meus filhos e afilhados na direção de Deus, no caminho da vida eterna? Sim, por quê? Sinto muito, mas um desses caminhos vai levar para um lado e o outro vai levar para o outro. Um desses caminhos vai em direção ao céu, que beleza, maravilhoso. Mas o outro caminho, ó, o demônio quer sumir daqui, ó, não vai sumir não. Pera aí, minha filha, volta aqui, você vai aparecer. E o outro caminho vai na direção do inferno. Qual desses caminhos eu estou seguindo? Para onde eu estou andando? Para onde eu estou caminhando? E sabe onde é que a gente caminha na vida? Não vai ser, mas quando eu chegar lá o Senhor vai me julgar. Não, o julgamento é hoje. Eu estou caminhando ou para o céu ou para o inferno. A minha conduta, o que eu faço, o que eu vivo, é que vai definir para onde eu vou. Por isso eu tenho que cuidar para onde eu estou indo, porque eu indo, eu estou levando mais gente comigo. Estou no caminho certo? Pergunte-se para você mesmo. Faça essa pergunta para você. Não precisa responder. Só se pergunte na tua mente agora. Eu estou no caminho para Deus ou eu estou no caminho para o inferno? Eu estou seguindo para Deus ou eu estou seguindo para o inferno? Para onde eu estou indo? No batismo, meu filho ou afilhado está recebendo a adoção de filho de Deus. Automaticamente estou criando um filho de Deus. Quando nós batizamos os nossos filhos, não é para tirar foto, não é para ficar bonito, não é para comprar roupa nova, não é só para usar roupa branca, não é só para ter um padrinho, não é só para fazer o churrasco no dia do batizado. Mais do que isso, estamos entregando ele a Deus. Ele está recebendo a adoção do Filho de Deus, como eu disse antes. Automaticamente nós estamos criando um Filho de Deus. E a pergunta que a gente faz, isso também nos faz pensar, né, refletir. Se somos batizados todos nós, também nós somos filhos de Deus. Aqueles que têm filho me entendem. Às vezes você tem um filho que ele é rebelde, que ele não te escuta, que ele não te obedece, que ele não te ouve, que você fala com ele, mas ele faz as coisas erradas e sofre por não te ouvir. Assim muitas vezes nós somos com Deus, né? Para Deus. Como filhos de Deus, temos que tentar todos os dias sermos parecidos com o Pai. Se somos filhos de Deus, nós temos que ser parecidos com o Pai. Somos imagem e semelhança de Deus. Não é que a gente é fisicamente parecido com Deus, não. Nós somos parecidos com os nossos pais terrenos, mas temos que parecer com Deus nas ações, na maneira de pensar, de viver, de agir, na maneira de tratar o outro, na maneira de amar o outro, amar a Deus como Ele nos ama, viver, fazer aquilo que Deus faz, ser parecido com Deus nas nossas ações. A gente não se preocupa com isso, não é verdade? A gente não está preocupado com Deus, com a igreja, com o sacramento. A gente não está preocupado, né, em o que Deus pensa ou deixa de pensar da minha vida. Eu vivo como eu quero, né? Eu vivo do jeito que eu quero. Vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então, temos que ensiná-los o caminho. Como pais e padrinhos, temos que ensiná-los o caminho. Porque a vida deles, eles, como disse no começo, eles são em branco, né? Nós recebemos essas crianças. Ninguém nasceu bandido, drogado, viciado, assassino, estuprador, né? Matador. Ninguém nasceu assim. Todo ser humano nasceu em branco, criatura de Deus. No batismo, se batizado, tornou-se
filho adotado de Deus. Agora, o que é que nos faz virar? O que é que nos faz ser maus? O que é que nos afasta do Pai, da semelhança do Pai que é Deus? É a vida e o meio onde vivemos. Tem gente que não traz criança na igreja. Ah, não posso, porque muitas mães falam isso, né? Eu estou vendo a mãe ali, vai para lá, vem para cá, dá mamado, põe no carrinho, tira, mas está ali, né? Tem mãe que fala assim, não vou poder ir no curso porque eu tenho criança pequena. Eu tenho criança pequena, não dá para ir no curso. Meu filho tem 7 meses, não dá. Gente, os nossos filhos têm que crescer no ambiente da igreja. Tem que crescer já se acostumando com a casa de Deus. Um filho tem que crescer na casa do pai. Nós temos que ter algum sacrifício, né? Como a mãe que cuida do filho para lá e para cá tal, mas permanece dentro da casa de Deus, para que ele se habitue com a casa de Deus, para que ele conheça o pai, para que o pai o conheça, para que ele cresça no meio. Porque se nós crescemos num outro meio, que é o mundo, que é a violência, que é o que o mundo tem a oferecer, nós automaticamente vamos nos tornar aquilo que há em torno de nós. Muitos jovens hoje, a gente vê que muitos poucos jovens vêm à igreja, estão na igreja, porque não tem costume, porque não cresceram dentro da igreja, cresceram fora e agora não querem entrar. Não tiveram na sua casa o exemplo, né? Não foi mostrado a eles o caminho, não foi transmitido a eles a importância de Deus, porque muitas vezes nós também recebemos esta consciência da importância de Deus na vida do homem. Nós achamos que Deus pode ficar em segundo plano. Vocês não têm noção da dificuldade que é. A gente passa o mês inteiro brigando com o povo por telefone por causa do curso. Ah, mas eu não posso, tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro. Falei, moço, mas o curso é mês que vem, falta 30 dias, dá para dar uma organizada no serviço, pedir uma folga para o patrão, né? Faltar na faculdade um dia, é por um bom motivo. Nós estamos na casa de Deus, falando de Deus. Ah, mas não dá. Mas se fosse um casamento, se fosse um convite para um casamentão, barril de chope, picanha, linguicinha frimeza, toscana, chope da Brahma, dava um jeitinho, não dava? Não dava um jeitinho? Ó, chefe, tem um casamento aí para ir, eu vou ter que, né? Quero trocar minha folga aí, que tem um casamento, não posso perder. Mas quando é para Deus, tudo é difícil. Quando é para Deus, não dá, não é possível, não tenho tempo, não vou conseguir, não consigo, eu trabalho. Todo mundo trabalha, gente. Sabe, as pessoas falam assim, mas eu trabalho, mas todo mundo trabalha. Quem não trabalha é vagabundo ou aposentado, né? Que daí pode descansar. Não vejo a hora de me aposentar, estou quase lá. Daí pode descansar, né? Tranquilo. Mas tem até aposentado que trabalha, né? Que não para. Aí a pessoa fala, mas eu trabalho, mas eu também trabalho. Todos nós trabalhamos, mas a gente tem que ter um tempo para Deus. Tem que tirar um tempo da vida para Deus. Tem que colocar Deus no lugar dele na nossa vida. Deus está para nós como um cachorro vira-lata. É assim que nós tratamos Deus. Como aquele, até pior, porque muitas vezes a gente dá atenção. Eu venho de manhã e vejo um monte de gente passeando com o cachorro. E com uma sacolinha de plástico na mão. Aí o cachorrinho para, sorta um barro, o cara vai lá, pega a sacolinha, põe na sacolinha, anda com o cachorrinho. Dá atenção. Mas para Deus essa pessoa não tem tempo. Não consegue. O cachorro tem mais valor do que Deus. Daí como é que os nossos filhos vão acreditar em Deus? Como é que os nossos filhos vão ter Deus como Deus, no seu lugar? Deus tem que ser prioridade. Deus acima de tudo, depois vem o resto. A partir de Deus, depois vem o resto. O que eu vou transmitir para esses filhos? O que eu vou transmitir para esses afiados? O que eu vou transmitir para essas crianças? Eles vão crescer vazios. Eu conheço jovens perdidos que não sabem nem o que são. Conheço jovem que não sabe se é homem, se é mulher, se é travesti. Não sabe o que ele é. Ele ainda não decidiu. Sabe o que é isso? Família desestruturada, gente. Não tem a presença de um pai, de uma mãe, a gente não tem mais tempo para nada, a gente não tem mais tempo para filho, para educação, para igreja, para Deus. Deus ficou em último lugar. O que é engraçado é que as pessoas vêm na igreja, mas elas vêm assim em datas, né?
Agora para a quarta-feira de cinza, meu Deus, quanta ligação eu recebi. Que hora vai ser a missa? Que hora vai ser a missa? Foi avisado na igreja. 30 dias antes foi avisado. Mas ninguém sabia a hora da missa. Sabe por quê? Gente que não vem na igreja. Daí não sabe a hora da missa. Não vem na igreja. Como é que vai saber? Quem vem na igreja sempre sabe a hora da missa. Né? Aí a missa de quarta-feira de cinza lotado. Aquele monte de gente que quase nunca vem na igreja, só vem na quarta-feira de cinza. É isso, gente. Sabe, Deus na nossa casa, Ele é pior que o cachorro. Ele é pior que o cachorro, porque o cachorro a gente dá atenção, e para Deus a gente não dá atenção. Deus não é importante, Deus não é ninguém na nossa vida. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. É verdade, gente. Qual o caminho a seguir? Aí vem a pergunta de novo, mais uma vez: qual o caminho a seguir? Para onde eu vou? Eu vou mostrar o caminho então. Eis o caminho. Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembre-se, Deus confiou a vocês os seus filhos e afilhados. Ser padrinho ou ser pai, ser mãe é mais do que batizar o filho. Não sei por qual motivo você quer batizar o seu filho, o que vai mudar antes ou depois dele ser batizado ou não ser batizado, qual é a diferença para você? Eu acabei de dizer para você que no batismo somos adotados por Deus. Então, talvez, se você não sabia o porquê que ia batizar, agora você já sabe. Aqui o seu filho te torne filho de Deus. Só que daí tem um problema muito sério, né? Estou criando o filho de Deus. Como é que você cuida do filho dos outros? Com mais cuidado do que com o seu, né? Deixou o filho lá na sua casa para você cuidar. Você vai cuidar para a criança não se machucar, né? Vai ter aqueles cuidados a mais, né? Porque é o filho de outra pessoa. Nós estamos criando os filhos de Deus. Se esses filhos de Deus se parecerem com Deus, não agirem de uma forma diferente, não forem verdadeiros filhos de Deus, de quem é a culpa? O que nós vamos fazer com esses filhos de Deus? Deus compartilha conosco, como compartilhou com nossos pais e padrinhos, a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de ensinar a eles o caminho, a palavra, plantar Deus nos seus corações. Essa é a sua responsabilidade. A igreja ajuda, né? Vai chegar a idade aí de 8 anos, que é a idade da catequese, a igreja vai te dar uma mão. Mas quem planta Deus no coração do seu filho é você. Quem planta a palavra de Deus no coração do seu filho e afilhado? Você. Não é a igreja. Os nossos filhos têm que chegar na igreja sabendo rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o terço, creio. Tem uma certa afinidade com a missa já saber os momentos de levantar, ajoelhar, sentar, ouvir a palavra de Deus, fazer silêncio. Tem que ter essa educação. Isso se conquista principalmente pelo exemplo, né, gente? É de nossa responsabilidade, pais e padrinhos, que nossos afilhados continuem em direção a Deus. E suas falhas e ausências de Deus serão nossas falhas e ausências. Ninguém planta o mato, não é verdade? O mato nasce sozinho. A semente vem com o vento. Também, se você não plantar nada no coração do seu filho, do seu afilhado, o mundo vai se encarregar de plantar. Às vezes a gente fala assim, mas eu não ensinei o meu filho a ser mal criado e ele é mal criado, mas o mundo ensinou. A minha ausência deu espaço para o mundo. E o mundo hoje tem bastante espaço, né, gente? Muito espaço na vida dos nossos filhos. Eu tenho um filho de 19, tenho uma filha de 10, e a gente tem que ganhar o espaço deles, ganhar o espaço do mundo, ganhar o respeito deles, né? Eles têm que ver em nós a rocha segura, onde eles podem chegar, contar, falar, pedir ajuda. Eles têm que ver em nós temos que transmitir a eles, né, a palavra de Deus, o exemplo, principalmente o exemplo, né? Principalmente o exemplo. Só terá importância para os seus filhos e afilhados aquilo que é importante para você. Deus só vai ser importante. Se você tem filho grande, você pode detectar isso, tá? Se você tem filho grande, você pode detectar isso. Para seu filho, Deus é importante. Para o teu filho que está lá em casa, teu filho que já é grande, teu filho que tem 20 anos, 30, não sei quantos anos tem o filho de vocês. Deus é importante para ele? Ele respeita a Deus? Ele vai à igreja? Ele frequenta a igreja? Ele busca a comunhão com Cristo? Ele está ligado, ele lê a Bíblia?
Ele quer saber de Deus, ele se alimenta da palavra de Deus, ele tem um respeito profundo, ele deixa de fazer alguma coisa na vida dele por causa de Deus. Ele é uma pessoa diferente porque ele tem Deus. Responda para você mesmo, não precisa responder para mim. Todas as falhas e as ausências das vidas dos nossos filhos são as nossas falhas e as nossas ausências. Eu peguei esta criança 0 bala, vazia, em branco. O que foi escrito ali, se eu não escrevi, o mundo escreveu para mim. Deus colocou essa criança no meu colo, na minha vida, e disse: cuida do meu filho. Mas eu não soube, talvez porque também não me foi transmitido isso, né? Uma falha que vem lá atrás. Mas que em cada filho que nasce, eu posso corrigir. Cada criança que nasce, eu posso corrigir isto. Eu posso preencher a vida dele com Deus. Eu posso preencher a vida dele com o Evangelho, com a Boa Nova. Eu posso ensinar ele o que é bom e afastar dele o que é ruim. O maior exorcismo que existe é a vivência da palavra de Deus. Não existe exorcismo melhor. Mas aí vem a grande pergunta, e essa pergunta eu queria que você fizesse para você: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Aí você vai dizer para mim assim: Jesus é o Senhor, Jesus é o Rei, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, um monte de título que tem Jesus. Mas esta pergunta não está dizendo para a gente descrever a pessoa de Jesus, está dizendo quem é Ele para mim. Se Jesus é alguma coisa para mim, alguma coisa na minha vida tem que ser diferente por causa dele, né? Ele é o Senhor do quê? Do que na minha vida ele é o Senhor? Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, Jesus é o Rei. Rei do quê? Quando foi que eu obedeci uma ordem dele? Quando foi que eu me prostrei diante dele? Quando foi que eu mudei a minha vida por causa dele? Quando foi que eu mudei o meu jeito de ser, de falar, de viver, de agir por causa dele? Quando foi que eu deixei de algo que eu gosto, mas que desagrada a Deus, então eu vou deixar essa vida por ele. Mas então ele não é Senhor de nada. Ele não é Rei de ninguém. Ele não manda na minha vida. Se eu vivo a minha vida como eu quero e não como Deus quer, Deus é nada para mim, é ninguém. Quem é Jesus? Ninguém. Porque ele não faz diferença na minha vida, né? Eu não busco, eu não leio a palavra, eu não vivo a palavra, não estou nem aí. Então ele não é ninguém. Certa vez Jesus perguntou isso aos discípulos. Chegando Jesus na região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E aí Jesus disse: e vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu rapidamente: tu és Cristo, Filho de Deus vivo? Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você pela carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Então parece que Pedro acertou, né? Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro acertou. Mas Jesus disse o que sobre ele mesmo? Ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é Jesus para você? Para Pedro ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Para os discípulos ele é um monte de coisa, né, que o povo diz. E para mim, quem é Jesus? É alguém na minha vida? Faz diferença? Ou ele é o gênio da lâmpada, que eu fico pedindo coisa para ele: Senhor, eu quero isso, quero aquele outro. Fico querendo fazer uma barganha, uma troca com Deus. Senhor, eu preciso disso, preciso ser curado aqui, libertado dali, preciso de dinheiro, estou endividado, papapá, isso, aquilo. E é só para isso que Jesus serve. Você sabe quem é Jesus? Sei, é o Filho de Deus, Gente, por isso Jesus fala: nem todo aquele que me diz Senhor entrará no reino dos céus. O reino do céu está cheio de gente que vinha toda semana na igreja, que vinha em todas as missas, que lia, que participava da liturgia, que até pregava. Está cheio de ministros da Eucaristia. Tem até padres lá no inferno. É verdade. Por quê? Porque não basta eu ser cristão, né, externamente na frente das pessoas. Deus tem que fazer diferença na minha vida, no meu interior. Como é que eu vou levar uma pessoa, uma criança para Deus, transmitir a ela o quê? A minha má educação, a minha ausência de Deus, a minha indiferença para Deus. Tudo aquilo que o meu filho é aquilo que eu espelhei para ele. Eu conheço pai que tem um problema com a filha, que é alcoólatra, mas ele bebeu a vida inteira.
tem 3 filhas mulher. E uma delas virou alcoólatra. Da onde que ela tirou esse alcoolismo? Do espelho que ela tinha em casa. Nós não paramos para pensar, mas os nossos filhos nos observam. Que possamos pensar, né? Que possamos refletir, que nós possamos assumir a verdadeira responsabilidade do batismo, que é a adoção que nós também recebemos. E agora eu pergunto a você, se nos parecemos a Deus, né? Com o Pai, claro que com Deus não é fisicamente, né? Nós nos parecemos naquilo que fazemos, naquilo que vivemos. Em que parte da minha vida eu me pareço com Deus? Será que eu conheço a Deus, os seus movimentos e as suas ações? Eu sei como Deus pensa, como Deus age, como Deus é, para que eu possa parecer com Ele. A gente busca muito pouco Deus, não é verdade? Para vocês estarem aqui hoje, eu sei que foi um sacrifício enorme, quase um parto, para vocês estarem aqui hoje. Porque toda vez que a gente fala do curso, é muito difícil para as pessoas. Porque tudo para Deus é difícil. Tudo que é para Deus é muito difícil para nós. Se é para o mundo, se é para mim, é fácil. Eu faço com o maior prazer. Mas se é para Deus, é muito difícil. A gente tem que mudar isso. A gente tem que ter prazer em buscar a Deus. A gente tem que ter prazer em buscar a sua palavra, em estar nos ambientes de Deus, na casa de Deus. A gente precisa mudar isso. Deus tem que ser alguém. Quando você chegar em casa, reflita: quem é Deus para mim? Quem é Deus na minha vida? Qual é a diferença que Deus faz? Que eu tenho diferença daquele que não tem Deus? Daquela pessoa que não acredita em Deus, eu acredito em Deus. Qual é a minha diferença dela? O que ela faz que eu não faço? O que ela pratica que eu não pratico? Essa é a grande pergunta que nós temos que fazer. Amém? Vamos ouvir os avisos da Bia. Bom, pessoal, tem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui hoje? Alguém tem alguma pergunta sobre o sacramento, batismo em si? Tudo certo? Então tá. Bom, eu vou fazer tipo uma chamada, tá? Uma confirmaçãozinha de presença para a gente se organizar para o próximo encontro. E o nosso próximo encontro é no dia 22 de março, tá? Então vai ser aqui de novo no mesmo horário, tá? E no final do próximo encontro, então, daí vocês vão receber o certificado, tá? Do encontro, que é válido por 1 ano. E com esse certificado e os demais documentos, vocês vão depois procurar a paróquia para vocês marcarem o batismo, tá? Tem alguém aqui que está fazendo encontro hoje que vai batizar em outra paróquia? Não? Todo mundo vai batizar aqui, né, Menino Jesus? Então tá, beleza. Então vamos lá. Denise da Silva. Só daí levanta a mão para mim, para eu saber. Não? Fábio Medeiros. Bárbara de Paiva. Michele Ribeiro. Hilton Gosch. Maria Beatriz. Lucas Silva. Luciane da Silva. William Lau. Vivian Viena. Jandrei Siloy. Pamela Wagner. Gabriel Damião. Jéssica Vicente. Aí, gente, que eu acho que eu fiz um negócio errado aqui. Acho que eu pulei alguma coisa aqui, peraí. Gabriel Damião, tá? Adejalmo. Ok. E a Jéssica, né? Tá. Rosenildo. Márcia